hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante, que são modificações. Então, bora falar sobre modificações, indo ao vivo numa página, indo ao vivo na outra página. Então, modificação nas guitarras. Primeiro vamos entender quais os tipos de modificações que existem. Depois eu vou mostrar algumas modificações que eu fiz aqui, alguns equipamentos que eu separei. Inclusive você já deve estar vendo aqui, ó, essa Gibson aqui, eu já vou falar sobre ela, que essa daqui foi, nossa, altamente modificada. E eu vou contar tudo isso para você daqui a pouquinho. Mas vamos falar sobre tipos de modificações que existem. A gente tem basicamente dois tipos de modificações. Modificações reversíveis e modificações irreversíveis. Por exemplo, tarraxa é uma modificação reversível ou irreversível? Depende. Se você tiver que fazer furos adicionais, ela é uma modificação irreversível, porque mesmo que você volte à tarraxa original, ela vai continuar com os furos. Às vezes tapa o furo, às vezes não tapa o furo, mas não importa. Você está com uma guitarra modificada. E eu modifico guitarras há muito tempo. É uma das minhas diversões, pegar as guitarras e fazer coisas diferentes. Mas eu tomo alguns cuidados. Por exemplo, eu tento não fazer isso em guitarras que são muito caras, né? Então, custom shop, dependendo do modelo, eu acabo não colocando a mão, tá? Mas as outras guitarras eu acabo colocando. E antes que você me pergunte, você nunca colocou a mão numa custom shop e não mexeu? Já mexi. Teve uma custom shop especificamente, que era uma R8, uma edição limitada do Fast Five, aquele filme, né? Os Velozes e Furiosos. E essa guitarra, ela tinha um adesivo com o filme ali, né? E eu falei assim, cara, essa guitarra era tão legal. Falei assim, eu acho que eu nunca vou conseguir vender essa guitarra, porque tem um adesivo do filme ali, né? E aí eu resolvi fazer uma pinstripe, né? Eu quero fazer igual uma Billy Gibbons, né? E levei lá pro Fabrício, da Dunamis. Falei, Fabrício, quero pegar essa R8 aqui e transformar numa pinstripe do Billy Gibbons. Aí ele falou, beleza, vamos lá. E a gente começou a tirar o adesivo, né? Porque a gente nem sabia o que era naquele instante. Ele falou, cara, não sei se é pintura, se é adesivo. Começou a tirar ali, a gente viu que era um adesivo que vinha em cima da guitarra. E a hora que tira, inclusive eu tenho um vídeo disso daqui, cara. Zuta Group. I would love to understand what you're saying, but I don't know Portuguese. Zuta, don't worry, because very soon we'll be releasing some English videos, okay? Don't worry about that. But today is about guitar modifications, ok? Bom, seguindo aqui. O que aconteceu com essa guitarra? A gente tirou o adesivo, eu e o Fabrício. Quer dizer, o Fabrício, né? Não põe a mão. E a gente viu que tinha um tampo de maple maravilhoso nessa guitarra. Inclusive, eu vou ver se eu acho esse vídeo. Nossa, tem muitos anos isso daí. Vou ver se eu acho esse vídeo e coloco um trechinho aqui para você ver. O tampo era maravilhoso. E aí, já que o tampo era maravilhoso, a gente resolveu deixar aquele tampo daquele jeito, né? E transformamos essa guitarra de uma outra forma. Ficou uma guitarra maravilhosa, linda, um som maravilhoso. E eu, inclusive, troquei tudo ali. Eu troquei o hardware também. Coloquei de captador, coloquei um set de Rio Grande. Nossa, essa guitarra ficou com um som assim, fenomenal. Mas que eu me lembre, foi a única custom shop que eu coloquei a mão para modificar desse jeito, né? Falando dessa guitarra aqui, essa guitarra aqui, ela é uma guitarra que foi altamente modificada. Ela é uma Les Paul Special. E ela era aquele amarelinho, TVL. E originalmente eu queria colocar aqui 2 P90s. E eu falei assim, vou colocar P90 nessa guitarra, vou transformar tal e tudo mais. E deixa eu até adiantar de onde veio a inspiração sobre isso. A Gibson está modificando suas próprias guitarras, né? Então eles pegam guitarras antigas, não faço ideia onde que eles acham essas guitarras aí. Se eles vão atrás do mercado, se alguém faz uma troca com eles, eu não faço ideia do que está acontecendo ali.
Mas eles aparecem com algumas guitarras e eles modificam essas guitarras completamente. E eu resolvi fazer parecido, inclusive algumas modificações. Essa daqui eu acho que eu vi uma SG que eles pintaram dessa cor aqui, e eu falei, cara, essa cor aqui ficou legal pra caramba. Fiz dessa cor meio militar, né, um verde militar. Mudei tudo, todo o hardware é diferente. A única coisa que eu não mudei nessa guitarra foi esse escudo aqui. Esse escudo aqui é o original. E aí eu pintei essa guitarra em nitro, tal, e eu coloquei um Stinger aqui, ó. Você tá vendo que aqui, ó, é de uma cor diferente? Se você olhar lá as guitarras da Gibson, dessa divisão que faz modificação em guitarra usada da Gibson, deixa ela nova, tal, completamente diferente, eles usam muito isso aqui, né? Eles fazem muito isso aqui. Aqui também tem tarraxa Goto com trava. Aqui a captação, nesse instante, originalmente eu coloquei uns MGs aqui, mas agora ela está com um set de Clockman, porque a gente fez uns vídeos lá para os Estados Unidos com esses captadores Clockman aqui. Daqui a pouquinho esses vídeos vão sair, ainda não saíram. A outra coisa que eu fiz nesse instrumento foi trocar os trastes, mas esses trastes eles foram trocados depois, porque a gente tem um curso de regulagem de instrumentos, modificações e tudo mais, e o Alexandre Carroza, que é o nosso especialista, e a gente tinha feito diversas trocas de trastes, mas não tínhamos feito ainda uma troca de traste de Les Paul, que é um pouco diferente, dá um pouquinho mais de trabalho. A gente resolveu pegar essa guitarra aqui e fazer essa troca de trastes. Então essa daqui está com trastes de inox. Por que eu acho legal isso daqui? Bom, primeiro, uma coisa interessante, né? Quando eu comprei essa guitarra aqui, ela estava destruída, ela estava muito usada, estava assustadoramente usada, uma série de marcas e tudo mais. Eu não tenho tanto problema com isso, dependendo do instrumento, né? Eu acho que não tem problema. E era um instrumento relativamente barato, e eu acabei comprando e falei, não, deixa eu deixar esse equipamento bacana. Apesar de eu gostar do TV Yellow, eu tinha visto essa cor aqui, eu achei legal pra caramba, e resolvi modificar fortemente. Então, toda a elétrica foi modificada, as peças foram modificadas, essas pontes aqui são Goto, e eu acho que ficou num visual bem legal esse instrumento aqui, né? Não é um instrumento que eu consigo comprar. Então, isso que é uma das coisas legais, né, da modificação. Você consegue criar alguma coisa que você não consegue comprar. Então, se eu quiser comprar uma guitarra igual essa daqui na Gibson, eu não consigo. Então, eu acabei fazendo. E eu gosto, essa daqui se tornou uma das minhas Les Pauls aqui preferidas. Ela é uma guitarra mais leve, né? Ela é uma guitarra, a Special, ela tem uma espessura menor, né? Então é um corpo mais levinho. Outra coisa interessante é que essa guitarra não tem tampo de maple, ela é puro mogno, né? E isso faz com que ela tenha um som ligeiramente mais fechado, não tão brilhante. E eu particularmente gosto. E dependendo do captador que você colocar aqui, vai funcionar super bem. Daria para fazer mais 1 milhão de modificações aqui, né? E eu, ao longo do tempo, irei fazer, obviamente. Uma das coisas que eu vou fazer em algum momento, e aí vou gravar para mostrar aqui para vocês e tudo mais, é fazer um relic, né? Vou chamar o Fabrício, e a gente vai fazer um relic aqui nessa guitarra. Não sei o nível que eu vou fazer, talvez eu faça um nível exagerado de relic nela aqui, só pra gente ver como é que fica. E aí o bom das modificações é que é o seguinte, né? Se eu por acaso não gostar do jeito que ficou, falar, passou do ponto, eu vou lá, pinto de novo, posso pintar de outra cor e refazer todo o processo, né? A pintura é um negócio que quando você vai modificar, você pode fazer quantas vezes você quiser, não tem problema nenhum, né? Lembrando que daqueles 2 tipos de modificações, essa guitarra aqui que eu falei que tem as modificações irreversíveis e reversíveis, essa daqui tem só modificação praticamente irreversível, né? Então, falei aqui da tarraxa. Aqui você vai ver que a tarraxa, eu deixei até o furo dessa tarraxa aqui, ó. Dá para você ver aqui que tem um furo.
Eu não tirei. Por quê? Justamente porque eu já estava pensando no Relic, né, futuro, e aí seria legal deixar com essas marcas de tarraxa e tudo mais, né? Essa ponte aqui, ela também teve que fazer modificações, não foi tirar uma e colocar outra, não servia, é um processo diferente aqui. Então o Alexandre Carroza teve que furar aqui e tal, fazer as medidas, tudo direitinho, para chegar nessa solução aqui de deixar essa ponte desse jeito. Ela ficou extremamente confortável, ela já era, né? A Les Paul Special já é uma guitarra confortável, né? Mas na hora que a gente colocou inox, ficou ainda mais legal, porque o inox eu coloquei o traste ligeiramente mais alto que os originais. Então ficou uma delícia, porque o raio é 12, né? A gente deixou o raio 12, os trastes são um pouquinho mais altos, então fica muito fácil de tocar. Ainda mais considerando que a escala é uma escala curta, essa guitarra fica com uma tensão relativamente leve. Em Les Paul eu acabo usando 0,10. Eu uso muito o 0,9, né? Mas em Les Paul eu acabo usando o 0,10 porque a tensão já é mais baixa e muitas vezes eu coloco meio tom abaixo na Les Paul, ou eu pego e jogo aqui para pedir. Talvez você não esteja ouvindo aqui por causa do supressor de ruído, mas eu deixo esse misão em Ré. E se eu deixo esse Ré aqui em 0,9, ele fica muito, 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 muito mole, né? Então na Les Paul dá para você tocar com 0,10 tranquilamente. Daria para colocar 0,11, na verdade. Tem gente que toca 0,12 e tal. Mas aqui para mim 0,10 funciona bem, dá para fazer o drop. Se for híbrido, eu acho que é até melhor, viu? Ter 10, 11 assim, eu acho que fica até melhor para você fazer os drops e usar a guitarra meio tom abaixo, tal, etc. Agora eu vou mostrar uma outra guitarra que também foi bem modificada, apesar de ela estar relativamente parecida, que essa aqui é uma Tajima, né? Tajima, cara, toda vez que eu pego uma Tajima eu modifico, tá? Toda vez que eu pego uma Tajima eu modifico. Essa daqui foi modificado o braço ficou um braço ligeiramente mais fino. Os captadores foram trocados, eu já falo. Ela tá com hardware Goto, então tem tarraxa com trava Goto e tem aqui ponte Goto também. A outra coisa que foi modificado, e vai ser um vídeo daqui a pouco falando sobre isso, são esses captadores aqui. Esses captadores, eles são o Wilkinson. E tem um negócio interessante nesses captadores. A Wilkinson, ela tem basicamente duas linhas de captadores. A linha chinesa e a linha japonesa. Esses daqui são japoneses. E eles são captadores de saída baixa. Esses que estão aqui são captadores de saída baixa. E o som desses captadores é fenomenal. E o preço desses captadores é muito acessível, eu diria até, tá? Pela qualidade que ele entrega. Então, se você está procurando um som mais vintage, depois você me chama e eu te passo o modelo. Eu não lembro qual que é o modelo exatamente desses captadores aqui. Mas o 7 é o Wilkinson, HSS, os 3 são Wilkinson japoneses. Eu não tive oportunidade ainda de tocar as versões chinesas, mas pelo que eu ouvi falar, são diferentes, tá? São diferentes. Então essa daqui também foi altamente modificada, e a única coisa que não foi trocado foram os trastes, mas esses trastes, em algum momento, eu vou trocar. Até acho que eles são bons, são bem instalados, mas eu acho que pela quantidade de modificações que eu fiz nessa guitarra, ela merece um set de trastes de inox. E o traste de inox, primeiro que ele dura mais, né? Eu acho que isso é uma das coisas bacanas aí do traste de inox. E segundo, que ele fica mais leve para tocar. Essa é uma verdade, né? O Enéas por aí fala, Enéas, tudo bem?
essa daqui eu acho que eu acho que você gravou com essa daqui, se não me engano, te gravou os captadores aqui, os Wilkinsons, certo? Me recorda aí se foi isso mesmo. Então, essa guitarra aqui, eu estava falando dos trastes, né? Eles são bem instalados e tal, mas o inox, eu acho que ele tem algumas diferenças interessantes. Primeiro, manutenção, né? Você deixa de ter que trocar traste por muito tempo, né? Eles são praticamente indestrutíveis. A outra coisa é que o inox ele é mais leve na hora de você dar bends, ele fica mais fácil de você dar um bend, porque ele tem menos resistência do que os trastes tradicionais. E um terceiro fator, que esse eu juro que eu não consegui comprovar, né? Algumas pessoas dizem que os trastes de inox têm uma ponta de agudo a mais que os trastes tradicionais. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, né? Até pessoas que eu conheço bem falando sobre isso. Eu não consegui comprovar isso, se existe uma pontinha mais de agudo ou não. Todas as vezes que eu troquei os trastes, tirando esses pontos aí que eu estou compartilhando com você, de durabilidade e de maciez na hora de dar bends, eu não percebi diferença de som, né? Talvez você tiver um ouvido mais apurado que o meu, que não é nada difícil, né? Talvez você perceba essa diferença. Fala assim, aqui eu estou percebendo uma diferença. Lembrando que o som do instrumento, ele é um som que vai ser amplificado, né? A gente tem que ouvir isso no amplificador. A gente ouvir aqui no próprio instrumento, acho que não faz muita diferença, né? O interessante é você analisar isso, se ele modificou quando você utiliza os seus equipamentos aí, o seu amplificador, o seu simulador, tudo mais. Ó, o Enéas aqui está comentando. Ó, o Enéas está dizendo que ele acredita sim na mudança de timbres. Foi uma das primeiras coisas que notei quando peguei a guitarra inox para tocar, comprando com as outras. Você percebeu o que tem mais agudos? É isso que é o ponto. Isso que eu não consegui comprovar, né? Se tem mais agudos ou não. As pessoas falam que tem mais agudo. Eu não consegui comprovar isso não, se tem mais agudo ou não. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha, eu tô vendo do Enéas fácil aqui, deixa eu ver aqui. Zuta Group. Beautiful color. Thank you. Deixa eu ver aqui. Então, eu não consegui. Se vocês têm essa experiência, coloca aí nos comentários. Vocês notaram, se você já trocou o traste tradicional por traste de inox, você já notou diferença de áudio? Aqui, ó. O Enes está dizendo, um instalado diferente. Pode ser agudo, sim. Então, quando ela está desligada, eu acho que ela tem sim uma diferença ali. Mas o ponto a gente está tocando desligado, a gente está tocando ela conectada no amplificador, no simulador, etc. Eu, por acaso, eu toco muito mais a guitarra desligada do que a guitarra ligada. Então eu percebo, né, isso daí. Mas quando eu ligo nos meus equipamentos, vou gravar e tudo mais, é aí que eu estou dizendo que eu não percebo essa diferença, né? Mas muitas pessoas dizem que existe essa diferença. Então eu acredito que tenha sim alguma diferença, mas para mim não foi perceptível o suficiente. Tem muita coisa que as pessoas dizem que faz muita diferença no som, e eventualmente elas fazem, sim, mas às vezes a diferença ela é tão sutil que uma mexidinha no tone, que uma mexidinha no amplificador, no pedal, etc. O Enéas está dizendo que ele sente sim a diferença tanto desligada quanto ligada dos trastes de inox, né? Então ele percebe. Então, não é uma pessoa falando, são várias pessoas falando. E eu estou falando aqui que eu, particularmente, não percebo diferenças, né? Por exemplo, tem coisas aqui que são os potenciômetros, 300K, 500K, etc. Ele faz diferença? Faz.
Então, no passado, a Gibson entregava esses potenciômetros aqui com 300K. Inclusive, isso daí vai estar num vídeo que eu gravei com o André agora recentemente. 300K. E o 300K, ele faz com que sua guitarra fique ligeiramente mais fechada, sem tantos agudos assim. É uma diferença brutal? Não, não é. Mas é perceptível. É perceptível. Se você tiver um potenciômetro para humbucker de 250, 300K e você trocar para 500, você vai notar que a sua guitarra vai ter mais brilho, vai ter uma pontinha de agudo. É interessante que vários equipamentos de estúdio e tudo mais, a briga desses equipamentos, inclusive os preços desses equipamentos, eles estão vinculados, quando você ouve o resultado daquele determinado produto, você sempre percebe um agudo mais bonito, um pouco mais de agudo, alguma coisa, né? Então, tudo que tira agudo, talvez não seja a melhor coisa para acontecer na sua guitarra. Então, por exemplo, aqui, se você colocar um set de potenciômetros de 250K, a sua guitarra vai ficar mais fechada, né? E muita gente não gosta disso. Para humbucker, eu acho que 500K fica legal pra caramba. Para single coil, você pode usar 250, é normal lá, não tem problema nenhum, né? Mas essas coisas que eu estava dizendo, vai mudar o som, então o potenciômetro, ele vai mudar o som aqui, o potenciômetro, né? Só que a questão é, o que ele muda, talvez se você chegar no seu amplificador e dar uma mexidinha ali no agudo, por exemplo, ou tirar um pouquinho do grave, já vai fazer mais diferença do que esses potenciômetros aqui, né? E depende do tipo de som que você toca, o tipo de amplificador que você toca, a sua cadeia de efeitos e tudo mais. Tem gente que tem uma cadeia de efeitos que é longa, com um amplificador que é aquela plataforma para pedais, e aí tudo faz diferença. Quando você tem esse lance de usar a plataforma para pedais, que seria um amplificador que aceita muito bem pedais e coloca uma série de pedais ali na frente dele com cabos e tudo mais, quanto mais você conseguir preservar o sinal, melhor vai ser o seu som, porque ele vai ser muito mais suscetível a mudanças sutis aqui de volume, de tone que você fizer aqui. Tem um vídeo do Bonamassa, já é um vídeo antigo, relativamente antigo, que ele fala assim, você não precisa de pedal, você não precisa de efeito, você não precisa de nada, você só precisa saber utilizar o seu tone e o seu volume. E ele faz ali, ele tira diversos sons diferentes, só variando tone e volume. Tá? Quando você vai tocar desse jeito aí que o Bonamassa toca nesse vídeo, faz todo o sentido do mundo. Tá? Faz todo sentido, faz muita diferença. Quando você está tocando você, o amplificador e volume, bastante volume, que é a forma que ele toca, faz uma diferença grande, você percebe uma variação grande. Quando você tem uma cadeia de sinal que é um pouquinho mais cheia, que você tem mais drives e tudo mais, cara, talvez você não perceba tanto assim essas variações, né? O interessante é que quando a gente pega um instrumento que às vezes falta alguma coisinha para chegar onde você quer, vale a pena você modificar. Falando aqui das modificações reversíveis e irreversíveis, qual que é o impacto disso, né? Provavelmente ninguém vai te pagar pelas modificações que você fez na sua guitarra. Vamos imaginar que a gente pegue essa Tajima aqui, deixa eu voltar aqui para ela. Tá? Deixa eu voltar aqui para a Tajima. Vamos imaginar que você pegue essa Tajima, coloque traços de inox, R$1.000 e poucos para colocar traços de inox, que você faça uma pintura em nitro, mais R$1.000 e poucos, que você coloque aqui um set de, sei lá, Seymour Duncan, mais R$2.000, aí você coloca o hardware Goto, como tá nessa guitarra aqui, mais R$1.500, R$1.800, você gastou uma grana aqui que provavelmente ninguém vai te pagar de volta. Tá? Mas
você consegue vender a guitarra. Talvez você consiga alguma coisa, talvez você consiga alguma coisa na volta, né? Ah, mas tem taxa de inox, tem isso, tem aquilo, tal. Talvez você consiga alguma coisa na volta, mas com certeza você não vai receber 100% do que você investiu nesse equipamento aqui. E tá tudo bem. O problema é quando você faz uma modificação. Outra coisa, por exemplo, se você fizer modificações que são reversíveis, por exemplo, o que você pode fazer? Imagina que eu não mexi nos trastes, eu troquei os captadores, mas eu mantive os captadores originais. Eu troquei as ferragens, mas eu mantive as ferragens originais. Aí fica mais fácil de você negociar esse instrumento. Por quê? Você pode falar assim, Tajima original com hardware Goto mais captação Seymour Duncan, por exemplo. E aí você cobra mais por isso. Se o cara quiser comprar com isso, ele paga. Se ele não quiser, você fica com isso. A vantagem desse tipo de upgrade, quando você faz modificações que são reversíveis, é que você pode tirar dessa guitarra e colocar numa outra guitarra do seu gosto, não tem problema nenhum. Então você pode tirar daqui e colocar numa, sei lá, numa Seize, você pode colocar numa Benson, você pode fazer o que você quiser. Já no caso das modificações irreversíveis, por exemplo, vamos imaginar que eu coloquei uma Floyd Rose aqui, tá? Putz, peguei uma Floyd Rose original, paguei R$2,5 pau, R$3.000 na Floyd Rose original. Tá? Gastei R$3.000. Gastei mais uma grana pro luthier modificar a guitarra, colocar. Nossa, vai dar um trampo para fazer isso aqui, tá? Mas imagina que eu fiz isso aqui. E eu gastei aí nessa história pelo menos uns R$4.000. Sua guitarra talvez até tenha um valor depreciado do valor original, por conta dessa modificação. Se você fez, por exemplo, vamos imaginar que você comprou uma Silver Sky, tá? Uma PRS Silver Sky. Se você quiser meter um humbucker aqui, furar o captador, lá, o escudo para meter esse humbucker, já vai dar problema. Uma coisa interessante até da PRS SE Silver Sky, não sei se você já notou, mas não dá para você trocar os captadores sem modificar a guitarra, porque os captadores eles têm um tamanho ligeiramente diferente dos captadores tradicionais. Então você não consegue fazer igual você faz na Fender, na Tajima, em qualquer outra marca, de você simplesmente trocar um pelo outro, né? Você já vai ter um problema ali que não cabe exatamente. Então você vai ter que modificar a madeira do instrumento. Aí é uma modificação irreversível, né? Quando esse tipo de coisa acontece, talvez o seu equipamento não tenha o mesmo valor de mercado, né? Vamos pegar, sei lá, a Tajima, ou pegar a Gibson aqui, né? Pegar essa Gibson que eu estou mostrando aqui. O fato de eu pintar essa guitarra já desvaloriza esse instrumento, né? Do ponto de vista de revenda normal, né? Tem gente que vai entender o que foi feito aqui e tudo mais, talvez queira pagar por isso, né? Mas se você pegar uma Gibson qualquer e pintar essa Gibson, cara, essa guitarra vai valer menos, né? Porque, principalmente uma Gibson, o cara não sabe por que você pintou, né? Porque pode ser que você tenha pintado porque quebrou o headstock, né? O cara pinta aqui de uma outra cor, tal, e você não vê o reparo do headstock. Mas ao longo dos anos, isso daqui vai mudar, tal, e você vai perceber que teve um reparo no headstock. Então, comprar uma Gibson que foi pintada sem procedência alguma, sem saber o que ia acontecer e tudo mais. Tem gente que está fazendo relic, né? Eu vejo lá o nosso amigo, o Tião, da Velha Guitarra, ele faz muito trabalho em Gibson. O cara pega uma Gibson, manda para ele e ele faz a modificação, né? Outro que faz isso que é bom de fazer modificação, são fenders que são de nitro, para fazer essa modificação de relic, né? E aí o relic, por exemplo, é um negócio que custa caro, não é barato. Cara, eu não lembro quanto que eu paguei na última vez que eu fiz um relic com o Tião, mas acho que deve ser na faixa de uns R$2.000, mais ou menos, tá? Ele vai cobrar só uns R$2.000 para mexer, talvez até mais hoje em dia, não sei. Preciso falar com ele para ver. Talvez você não receba esses R$2.000 de volta
quando você for vender, talvez você diminua a quantidade de pessoas que possam se interessar pela sua Gibson, já que você fez um Helic ali em cima. No caso da Fender, tem uma Fender, um tipo de Fender que eu acho legal para você fazer Helic, se você tá nessa, que eu acho muito bacana, que é a American Vintage. A American Vintage, ela é de nitro, então, se duvidar, sai até um pouco mais barato do que as outras. Porque o que acontece? Quando a guitarra é de nitro, é possível o Tião, o Fabrício, eles já modificaram em cima da pintura original. Quando ela não é, quando ela é de PU, aí não tem jeito. Aí tem que tirar toda a tinta, repintar e fazer o Helic. É um processo mais caro. Simples assim. Então, essa guitarra aqui, se eu jogar na mão do Tião, do Fabrício, eles já conseguem trabalhar em cima dela porque ela foi pintada já pensando nisso, né? O verniz já foi pensado nisso. Se ele recebe uma Fender American Standard, por exemplo, é uma guitarra de PU. Aí ele tem que descascar a guitarra inteira, que dá um trabalho, não é fácil. Tem que pintar de novo, né? Daí ele vai pintar com um acabamento em nitro, e vai esperar secar, que leva bastante tempo, e depois ele vai fazer o Helic ali, né? Então não é um negócio tão fácil, vai custar mais. Talvez custe menos fazer um Helic assim, numa guitarra que já está preparada para isso, como a American Vintage, Gibson, elas são em nitro, então você consegue fazer isso com uma certa facilidade. E depois eu até faço um vídeo falando sobre o processo de envelhecimento artificial, que eu acho que é um negócio fascinante, né? E eu acho que essas guitarras, se for feito bem feito, tudo direitinho, elas ficam com um charme muito bacana. E você não fica preocupado, e é um negócio que eu lembro de ter visto numa guitarra, uma custom shop que eu tive, eu esqueci o nome dela, mas ela vem até com DVD do processo de fabricação. E o Master Builder dessa guitarra, nesse DVD, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, antes de entregar, eu resolvi fazer uma modificação a mais, que foi dar umas batidinhas e fazer umas marquinhas nessa guitarra. Ela não ia sair desse jeito, mas eu resolvi no final fazer essas batidinhas, essas marquinhas, né? E ele fala, porque se você der um totó em algum lugar, em algum móvel, alguma coisa, você virar e bater, você não vai ficar chateado. E é verdade, cara, quando você tem uma guitarra como essa daqui, nesse instante, que está impecável e tal, qualquer coisa que bater vai ficar estranho, né? Mas quando você tem uma guitarra que é já Helic, aged, sei lá o que, e você dá uma batida, ninguém nem sabe que aquilo lá é uma batida adicional, né? Não vem, não, essa batida não é original. Todas as batidas estão ali, né? Então, uma das coisas é isso, né? A outra coisa que eu acho legal no Helic especificamente é que o Helic, a pintura, por ser finalizada em nitro, eu gosto mais das pinturas em nitro, né? Elas não são tão bonitas, né? Se você comparar com o PU é bonito, é novo, brilha. Já a nitro não, ele é opaco, apagado, ele não é desse jeito, né? Mas eu gosto. Agora, se você curte aquele som, aquele visual que explode na sua cara, tal, etc., aí uma guitarra em PU faz muito mais sentido para você. Aqui, ó, o Enéas. Nossa, eu limpo minhas guitarras todo dia. Se preocupar com isso. Então, o Enéas, se der uma batidinha, ele vai ficar chateado, né? Vai acabar com o dia dele e talvez acabe com o seu dia também, bater uma guitarra. E assim, acaba até com o meu, né? Mas você não liga. Mas acaba com o meu dia também. Se eu pegar sei lá, uma PRS Custom 24, cara, e der uma batida nela, der uma lascada, eu vou ficar chateado. Se pegar uma Music Man, putz, se der uma batida, uma lascada, eu vou ficar chateado, porque não é para ter naquela guitarra, né? Uma coisa é marcas de uso, de trabalho, né? De você tá tocando e tudo mais, tá tudo certo. A outra é uma pancada aí, né? Eu lembro uma vez que eu
peguei a guitarra de um colega meu, ele prestou aqui para eu fazer um som e tal. E, cara, essa guitarra deu uma batidinha, deu uma lascada. Eu falei, putz. Aí não podia devolver para ele daquele jeito, né? Aí eu falei, cara, adorei a guitarra, você vende para mim? Cara, eu vendo sim. Tanto, puta, caro pra caramba, muito mais caro do que os preços normais, né? Aí eu fui lá e comprei a guitarra, porque eu falei, não vou devolver para ele desse jeito, né? E fiquei com aquela guitarra marcada ali um tempão. Olha lá, o Ernesto está dizendo o seguinte: eu já cheguei a vender uma guitarra nova de 2 dias que comprei porque um aluno ficou a guitarra na aula. Então, tá vendo? Tem gente que não aguenta, né? Ele não aceita isso daí. Bom, enfim, que vocês tenham uma ótima semana. Ah, tem um negócio para falar. Essa guitarra aqui, por acaso, eu montei essa guitarra inteira dentro de um curso que a gente fez. Então, se você quer montar uma Les Paul, peça por peça, a gente montou essa Les Paul aqui, peça por peça. Tá? Eu vou deixar o link tanto na Detone Boutique quanto no The Guitar Circle. Foi o Alexandre que fez e eu vou deixar o link para você comprar baratinho esse curso aqui. A gente não vende ele separado, a gente vende ele só dentro do desafio, mas eu vou deixar, se você quiser ver a montagem dessa guitarra aqui do zero, a regulagem dela, aprender como é que regula uma Les Paul, tudo direitinho, tá nesse vídeo, o link vai estar nos stories ali, tá bom? Isso aí. Então, uma ótima semana a todos e aguardem que tem um monte de novidade aqui na Detone Boutique para você, tá bom? Valeu, tchau, tchau.